Mas vamos lá. Uma pergunta que eu ia fazer é a seguinte. É por isso que, de alguma forma, João escreve até né, um pouco nessa linguagem muito Fazia sentido para os leitores de João, porque, mano, ele usa muita linguagem estapafúrdia, assim, né? Figurada, tipo... Isso era... a literatura apocalíptica é marcada por isso mesmo, essa coisa muito estrombólica e tal. Faz sentido a minha pergunta? Porque, no fundo, é como se a galera, se alguém pegasse esse pergaminho, nesse papiro, sei lá no que ele escreveu, né? A galera, a galera tá tramando contra a gente, assim. Então tinha um pouco dessa... artifício anti-censura. Anti-censura, exato. Tipo, vamos aqui falar de um jeito que os nossos opressores não vão entender o que a gente tá lendo aqui. Nada a ver, mas é. Não tem nada a ver. Não Beleza, teria. próximo. Porque o pensamento cristão ele era muito público. Ele não era escondido, assim. Os cristãos não tinham medo de tornar o que eles sabem. É tanto que os filósofos da época e todo mundo falam dos cristãos e parece saber muito bem o que nós falamos. Alguns com caricatura, mas muito bem. Mesmo a caricatura é montada em cima de algo que foi feito público. Então Entendi. assim, de uma forma, era muito claro. Agora, Paulo também tem uma veia anti-imperial, e a gente vai perceber em Romanos. Atos não tanto. Atos você não vê em nem um minuto a Lucas falando contra Roma. Justamente, talvez, com medo de Paulo já estar preso. E aquilo ia aumentar ali para ele, né, o problema dele. Então você não vê. Diferente de Mateus e Marcos, que coloca a culpa nos romanos, mas Atos não vai fazer isso. Então, o que significa? Que existe uma tensão com o império. Agora, o cristianismo nunca escondeu o que eles criam. Isso que o Vitor falou é muito importante, porque vai muito do tipo de perseguição que a gente pensa. A perseguição cristã, por exemplo, em 1 de Pedro, é uma perseguição que já estava acontecendo no meio do ostracismo. Ou seja, para você entrar naquela rua, naquela praça, fazer parte daquela sociedadezinha ali pequena, você precisa oferecer uma pomba branca com sangue nessa vasilha. Então você só vai fazer parte desse aqui. E fazer parte dessa aqui é dar o direito de você entrar naquele mercado que tem logo depois. Então, por exemplo, em 1 Coríntios, Paulo faz aquela coisa sobre o mercado e o templo. O mercado era no centro da cidade, o templo da Deus era de lado do mercado e o templo maior era aqui. O que significa? A ideia é você tem o mercado e você tem o templo. E você tem mercado e templo. Para chegar, às vezes, no outro mercado, você tem que passar pelo templo, por esse corredor. Por quê? Porque senão tal Deus e tal Deus não vai gostar do que você vai pegar as coisas dele para comer. E Paulo precisa lidar com isso. Pedro precisa lidar com isso. A escolha com relação a fazer certas coisas em sociedade, cada vez mais é ficando diminuta. E eles precisavam tomar essa atitude. Paulo trata disso em 1 Coríntios, como eu falei, e Paulo deixa claro, não vão no templo. Isso é uma coisa mais clara que Paulo deixa naquele livro difícil de 1 Coríntios. A única coisa que a gente vê assim, fuja da imoralidade e não vá no templo. Por que ele diz não vá no templo, mas coma tudo o que tiver no mercado sem perguntar? Ora, porque o templo era um ambiente de prostituição junto com culto a deuses, e você percebe, não vá lá. Só que tem a questão, será que tudo que está no mercado é o que eles precisam? Algumas coisas eram colocadas somente no templo. O Fih deixa isso muito claro, assim. Algumas coisas só estariam ali. Então, ou seja, é um tipo de perseguição em termos de ostracismo. Você não sei se a gente consegue perceber isso hoje, mas... É um problema tipicamente gentílico, né? Você quer água? Pois agora você tem que ir ali. Só que, às vezes, algumas leis e algumas provocações começaram a surgir contra os cristãos. Isso. E aí era muito claro, do tipo, você não vai entrar ali, bota essa lei aí que o cristão não entra ali. Eu tenho uma coisa, só para iniciar esse ponto, eu estava uma vez pregando em Cochabamba, e eu passei 30 dias por ali, 30 e poucos dias na Bolívia. É Cochabamba, Bolívia? Uma cidade na Bolívia, perto de La Paz. E foi Santa Cruz de la Sierra, uma cidade mais em cima, que eu vi um rapaz chegando pra mim dizendo assim, isso na época, isso há uns 10 anos atrás, eu não sei se hoje tá assim, hoje tem ainda, isso que eu vou falar, mas talvez seja muito mais flexível. Ele disse o seguinte, pastor, eu trabalho numa mina de carvão, e de mineradora mesmo também. E para eu entrar lá, agora eles estão pedindo um sacrifício, que eu mate ali pros deuses e tal. Só que se eu não tiver ali, se eu não sacrificar aquilo ali, eu não vou conseguir viver, eu não vou conseguir comprar certas coisas. E tem outra coisa, ele fala, se em alguma outra mina dessa cidade me aceitarem e souberem que eu vim pra cá porque eu rejeitei aquilo, eles vão me deixar tudo mais difícil pra mim aqui hoje. Existe uma realidade hoje no mundo de um tipo de perseguição de que não é vou te prender,
Como o Vitor falou, né? Não é que eu vou te... Existe a perseguição... Não era a perseguição do Coliseu. Isso, é porque na nossa... Perfeito, então, na nossa mente tudo é aquilo. Só que tem algumas perseguições que elas querem te matar por dentro. Elas querem te implodir. E Roma sabia fazer muito bem isso. É tanto que ela mesmo cai nessa armadilha e implode anos depois, né? Séculos depois. Então, acho que Apocalipse está lidando não só com um tipo de perseguição. Eu tô com medo que me batam em mim. Não é com relação à sua família. São coisas reais, né? E aí, respondendo à questão do Vitor, do Bíblia, eu acho que ele usa os símbolos, porque é uma literatura apocalíptica, mas também porque os símbolos representam também toda uma realidade deles, mais do que uma única coisa, ou há um uso do símbolo para poder ter várias camadas de significado, tanto para eles naquele momento... Uma linguagem universal. É uma linguagem universal também. Mas eu acho que... Eu tô um pouco com o Bill aqui, com o Gregory Bill, uma ideia de que existe algum tipo de camada no símbolo, onde vai servir para eles, vai servir para nós, vai servir para quem vier antes deles, e é algo... Deixa o texto rico, né? Existem coisas também que simplesmente são tendências culturais. Então, da mesma maneira como a gente produz existe um determinado jeito, um determinado padrão de se fazer poesia, se você pegar uma letra de bossa nova e tentar colocar uma música de rock and roll, vai ficar esquisito. E se você pegar uma música do Charlie Brown Jr. e tentar fazer uma bossa nova também vai ficar esquisito. E é que nenhum nem outro é melhor ou pior necessariamente. Tem letras profundas dos dois lados, mas são jeitos diferentes de fazer a coisa. E às vezes uma tendência vai pegando. Daniel e alguns outros autores lançam essa tendência da linguagem simbólica, assim, para muito além da linguagem concreta. A gente vai usar a linguagem simbólica no limite, no extremo. Daniel meio que lança essa tendência. Sofonias tem um pouco também, né? Ezequiel tem alguma coisa ali, mas essa tendência ela vai pegando. O motivo pelo qual essa tendência pega, principalmente na literatura intertestamentária, é alvo de debate. Mas, conforme a literatura intertestamentária avança, você pega Quarto Esdras, você pega Quarto Esdras, você pega mesmo dentro de Terceiro e Quarto Macabeus alguma coisa, de repente, isso se prolifera e vira um estilo literário. E ao virar esse estilo literário, parece haver uma prática de simbologia e decodificação de simbologia. E aí faz parte da cultura, assim como faz parte da nossa cultura. Isso é a literatura apocalíptica que você está se referindo. É porque também tem a questão de que se a gente pega o João judeu, ou o autor judeu, e a gente vê em Apocalipse que aquele autor tem rastros que ele é um judeu, né? A gente percebe que dentro do judaísmo, como o Vitor falou, tinha essas escolas que já vinham formando livros apocalípticos, e você tinha sessões, eu não quero falar seita, tinha sessões do Apocalipse, né? Sessões dentro do judaísmo, Comunidades dentro do judaísmo que elas só falavam muito, por exemplo, do fim dos tempos. Ou falavam sobre a queda do império. Elas não tinham mais aquela literatura de ensino, de outras que estão presentes na literatura rabínica. Então, você tem ali, principalmente dentro da comunidade curamita, uma quantidade absurda de textos que foi criada usando essa simbologia, justamente vindo de Daniel, e justamente... sobre esse cataclisma do fim do mundo, assim. Então, acho que João, o autor, ele tá bebendo muito dessa... Eles vão identificar do que eu quero dizer. Tudo bem, Apocalipse não é sobre deixados para trás, mas é alguma coisa de que o mundo vai mudar, né? Tem algo de futurismo ali. E esse algo de futurismo ali tem tanto futuro iminente, para muito perto da vivência deles com o Império Romano, quanto para o futuro definitivo. E o futuro definitivo? A ideia de novo céu e nova terra. Só que essa ideia de novo céu e nova terra, de futuro definitivo, que nem mesmo nós ainda experimentamos, esse ainda não do reino de Deus, não está presente em Apocalipse apenas, né? Tá desde Paulo. Então, a literatura cristã, lembrando aqui que o apóstolo Paulo é quem inaugura a redação do Novo Testamento, né? A literatura cristã, ela é permeada por esse futurismo escatológico,
desde os seus primeiros escritos. Basta lembrar que... Tudo a partir do evento ressurreição, né? Isso. Influenciado pelo evento ressurreição, né? E o evento ressurreição que faz com que Paulo imagine que se inaugurou uma nova era. Basta lembrar que a gente tem 2 cartas que disputam ali qual foi o primeiro documento do Novo Testamento a ser escrito. Ou é Gálatas, ou é 1 aos Tessalonicenses. E quando a gente vai para 1 aos Tessalonicenses, a preocupação com o evento final está muito evidente ali. Então, toda a literatura do Novo Testamento é recheada desses elementos de futuro definitivo. Porque o advento Cristo é um advento de futuro definitivo. Ou seja, por futuro definitivo, se eu estou entendendo... É quando Deus resolve a história. É que a gente não... Ou seja, não tem discussão teológica, se é pré, mid, pós. Não, é o futuro definitivo, é novos céus e nova terra, é Deus chegando e resolvendo a parada.